Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje trazendo mais um vídeo para nós possamos meditar, e aprender mais daquilo que Deus quer para o nosso coração, para cada um de nós, nossa mudança de vida e para o nosso bem-estar no futuro. Então hoje nós estamos trazendo um vídeo, um alerta à humanidade, o dragão do fim do mundo. Nós percebemos que as coisas hoje, não é só eu que percebo ou quem prega a palavra de Deus, mas todo mundo percebe que as coisas estão se afunilando, a situação não está boa mundialmente e tendem a ficar pior, porque pelo cenário que se apresenta, não há solução. Tanto em aspecto econômico, aspecto climático, relações entre nações, relações entre nações e seu próprio povo. Então isso está cada vez mais tumultuado. E isso não é novidade, Isso está todo mundo vendo. Além de fenômenos naturais, cada dia piores. Há uma previsão agora, até alarmante, veio do Japão, a previsão de um super terremoto, um grande tsunami. Então são coisas que a gente precisa estar observando, analisando, prestando atenção, porque isso são fenômenos já profetizados há mais de 2000 anos atrás. Então não é novidade para aqueles que buscam o conhecimento espiritual, aquele conhecimento de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre o dragão do fim do mundo. Antes disso eu peço seu like, eu peço que você se inscreva no meu canal. Pega seu dedinho, clica aí, se inscreva, tem pouca gente. É a palavra de Deus sendo pregada, alertada, falada. É uma mensagem do grande Deus para nós. É uma mensagem direta para o seu coração. O único objetivo é mostrar um Deus bondoso e misericordioso que está aguardando cada um de nós se voltar para Ele para que a sua mão poderosa possa nos acolher, salvar, nos livrar de várias situações catastróficas que estão por vir. Então esse é o objetivo. Por isso eu peço que você pegue seu dedinho aí, clica aí no seu like, clica aí na inscrição do canal, tem uma tarjinha preta, para aqueles que não são inscritos, tem uma tarjinha preta lá, inscrever-se. Só clicar em cima, aperte o sininho também, e assim a gente vai prosseguindo com os nossos vídeos. É difícil, amado, é difícil para quem divulga esse trabalho de Cristo, esse trabalho de Deus, é difícil você avançar, porque me parece há uma rejeição muito grande. Isso não é de agora, isso vem de um tempo. O próprio Cristo, quando caminhava pela terra, ia atrás dele multidões, mas multidões interessadas em alguma coisa, não interessadas na palavra de Deus, mas interessadas em outras coisas, no seu bem-estar, no comer, porque havia uma dificuldade muito grande lá dentro, naquela época, viúvas principalmente, que não eram amparadas por nada. Então tinha isso. Então a dificuldade é grande, mas eu peço que você aí contribua e leve mais a palavra de Deus. Então, o dragão do fim do mundo, qual é o vídeo que nós vamos falar hoje? A gente já começa a falar sobre mentes dominadas. Mas o que vem a ser isso, mentes dominadas? A gente vê que o pensamento hoje, parece que aquela coisa está no ar, aquela coisa tenebrosa, ela está no ar. O pensamento só flui para aquilo que é ruim, só flui para aquilo que não presta. Aquilo que é bom, aquilo que flui para aquilo que é bom, é muito pouco. O resto flui para aquilo que não presta. Nós temos aí, olha, se você for olhar, perceba bem, uma corrupção. Quando a pessoa pratica uma corrupção, ela está tirando alimento da boca do pobre, de outros. Então, quando ela tira para ela mesma na sua ganância, ela está tirando da boca de outras famílias. Aí passa pessoas a ter necessidade, a passar fome, porque a ganância de uns, tem que prevalecer sobre a necessidade do outro. Isso é falta de amor.
Então a mente dominada, ele não pensa no amor, ele não pensa nos outros, ele não pensa no conjunto, ele pensa nele, ele se volta para ele, se volta para a família dele. Por isso que há muita corrupção, muita ganância no mundo, não é no Brasil, não é na minha cidade, acho que é no mundo. Por isso que isso acontece. Então são mentes dominadas. Mentes dominadas. Olha o que diz Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há uma influência espiritual maligna do qual está bloqueando o entendimento das pessoas, e eles estão caminhando para esses erros. São erros em cima de erros. Erros em cima de erros. Às vezes, aquele camarada ali é um ladrão, ele entrou na casa ali, assaltou, roubou. Mas aquele que pratica corrupção é igualzinho, não há diferença nenhuma. Às vezes aquele que entrou na casa porque ele é pobre, né? Não deixa de ser bandido não, é bandido. Mas porque ele é pobre. Aquele que rouba por falcatruas, aquele que rouba por corrupção, né? Esse tem terno e gravata. Aí tem uma diferença, né? Aí o rapaz não vai preso, por isso que nós temos aí muita coisa. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então o que eu digo, é o que eu acabei de falar, a mensagem do Evangelho, né, do jeito que eu estou fazendo aqui, ela quase não tem visualizações, ela quase não tem inscrito. Por quê? Porque as pessoas, a maioria, estou dizendo que é você, mas a maioria elas rejeitam, elas querem Deus assim, mas elas rejeitam, elas não querem. E hoje, para você entrar dentro do reino de Deus, você tem que ser à força, tomar a força, porque o próprio sistema te envolve de tal maneira que te bloqueia. Então você precisa se libertar desse sistema, desse dia a dia, e se apegar na palavra do Senhor, porque ele vai ter que ser tomado à força. Vai chegar um dia, a Bíblia diz, vai chegar um dia que o meu povo terá sede e fome, não de comida e bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, porque ela vai desaparecer, ela vai sair. E aqueles que a têm no coração e na mente, esses vão ficar com ela. Então o povo vai passar a sentir fome de tanta desgraça que vai vir em cima do mundo, aí eles vão se voltar e se lembrar de Deus, né? Se lembrar de Deus. Aí, o que acontece? Nesse período, já há um sofrimento enorme. Você lembra do povo do Egito? Né? O povo sofreu tanto no Egito que os dias clamaram a Deus. Quando eles começaram a clamar a Deus de tanto sofrimento, aí Deus ouviu e mandou um libertador, do qual libertou Israel do Egito, e hoje Israel é uma grande nação. Então o que vai acontecendo? Essas mentes, elas estão sendo dominadas por essa influência maligna, que é espiritual, que está no ar, que paira no ar, e ela vai e influencia o mundo como está hoje. Né? A gente vê aí, olha, você observa como é que está na Venezuela. Tem pessoas morrendo, né? Em cima de uma ditadura, de um sofrimento, e ninguém quer largar não esse sofrimento. Você sabe por que não quer largar esse sofrimento? Livrar o povo desse sofrimento, porque aquele que está lá no poder, ele vive do bem e do melhor. É aquilo que eu acabei de falar, ele pensa nele, pensa na família dele. Aí não é só ele, aqueles que estão à volta, que têm as suas armas, eles também têm do bom e do melhor. E o outro come nada. Né? Então são mentes dominadas. Isso era um mundo, isso não é só ali na Venezuela não. Muitos países, hoje está focado lá, mas muitos países aí são dessa forma. Né? O povo pouco importa, o que importa são eles. Então vi que essas mentes dominadas que estão acontecendo hoje. Outra coisa é a aceitação do profano. Está sendo como tudo normal. Tudo está sendo normal, não. Está tudo bem, vamos aceitar. Aquilo que é contrário à lei de Deus, aquilo que é contrária à lei de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, está sendo aceito. Está sendo aceito com naturalidade. Com naturalidade. Nós devemos amar todo mundo. Nós devemos amar e respeitar a todos. Mas nós não podemos aceitar aquilo que é contrário à vontade de Deus.
nós servimos a Deus. Nós somos da parte de Deus, e aquilo que é contrário à parte de Deus, nós somos contrários. Mas amamos, respeitamos, né? Oramos por ela, mas não vamos aceitar o profano como coisa que natural, porque isso é contrário à vontade do Pai. E isso está acontecendo também dentro das igrejas, né? E eu vou te mostrar aqui, ó, com a proliferação do joio. O que é isso? É isso que eu acabei de falar. São aqueles pensamentos que estão sendo aceitos por muitos, né? Por suas ganâncias, que é profano, que é contrário à vontade de Deus. Mas eles retêm. Por quê? Porque eles ganham muito. Ganham muito. Quantas pessoas estão ficando milionárias com igrejas? Com igrejas assim, com denominações, né? A denominação, ela deixou de ser aquela representante de Deus ali, aquele pontinho representante, mas ela passou a ser um ponto de negócio. E negócio lucrativo. Bastante lucrativo. Então você vê pessoas aí ficando milionárias e pouco se importam com seus membros. É aquilo que eu disse, comparei com um caso lá na Venezuela, o líder, ele vive do bem e do melhor, então ele não se importa muito com o povo. Ele vive do bem e do melhor para ele e para aqueles que estão à sua retaguarda, para dar cobertura para ele, paga do bem e do melhor, e o povo, né, que coma a terra. E não é diferente, não está sendo diferente em denominações. Os líderes estão se enchendo de dinheiro, se enriquecendo, e o povo que está passando ali necessidade, que ficam ali na fé, poucos se importam. É diferente daquele da Venezuela? Não, é a mesma coisa. Mentes dominadas, e isso é a proliferação do joio. A proliferação do joio que se encaixa e se enquadra aí nas denominações cristãs. Não vou botar evangélicas não, que aí a gente separa, mas nas denominações cristãs, né? Não é só os evangélicos. Nós temos várias pessoas que são cristãos, né? Várias, não vou nem dizer religião, que religião é a cristã, mas várias denominações que são cristãs, mas que praticam a mesma coisa. Por isso o joio ele é proliferado. E eu digo que quando a igreja, né, a igreja denominação, não é a igreja espiritual, e quando a igreja se cala, quando essas denominações, esses representantes se calam diante de tudo isso, de tudo isso que vem acontecendo, né? Ao invés de pregar o evangelho, praticam tantas outras coisas para benefício próprio e o evangelho fica em segundo plano. Para você ter ideia, hoje nós temos 91 senadores, sendo que desses 91 senadores, 26 são evangélicos, ou seja, representando aí 32%. E dos deputados federais, nós temos 513 deputados federais. Desses, 202 são evangélicos, representando 39% de evangélicos lá em Brasília. Bom, pelo menos que se intitula evangélico, né? Então a gente coloca como evangélico. Lá tem os católicos também, né? Os católicos mesmo, né? Vou estar dando duas vezes, católico. E lá tudo passa. Lá passa tudo. Vai passar até jogo do azar aí, o que Deus condena, vai passar. Né? Então passa tudo. Onde é que está esse povo evangélico que não barra nada? Né? Que não barra aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é o normal. Deixa passar a anormalidade. Deixa passar aquilo que eu disse, aquilo que é contrário à vontade de Deus, deixam passar. Por quê? Porque tem um versículo que vai explicar isso detalhadamente. Acho que ele está aqui deixa eu pegar aqui, ver se... Acho que está aqui, ó. João 12, 42, 43. Olha só o que diz esse versículo. Vai explicar exatamente isso. Ó. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos ali que estavam na sinagoga acreditavam em Jesus, acreditavam nos milagres de Jesus,
mas não falavam nada. Você sabe por quê que eles não falavam? Eles tinham medo de ser expulsos, sair daquela elite, sair daquele grupo. Eles eram serem expulsos daquele grupo. Então eles preferiam ficar reservados ali, ó, no meio, mesmo sabendo que Cristo era o Cristo, mas ficar ali no meio para ter a glória dos homens. E não é diferente. Muitos têm o poder na mão aqui hoje, mas não se manifestam diante daquilo que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque senão ele vai ser mais um que vai ser colocado de escanteio, porque vai pregar a palavra de Deus. Aí ele sai daquele grupo. Então, para não sair daquele grupo, para não sair daquele meio, para não perder suas vantagens, ele se cala. Como diz João 12, 42 e 43. É exatamente isso. Ele se cala diante de situações, deixa passar projetos. Por quê? Porque ele não quer sair daquele meio. Senão ele perde votos, né? Não vai ser reeleito, ele perde suas vantagens. Então deixa quieto, deixa como é que está. Olha Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Essas pessoas que têm esse comportamento, eles são covardes. São covardes. Aí eles rejeitam, deixam Deus em segundo plano para poder se beneficiar, porque senão ele vai ser prejudicado, né, diante dos homens. Aí ele vai ser glorificado diante do próprio Deus, né? Então é isso que acontece. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. Né? Então a palavra verdadeira hoje, ela é difícil de avançar. Está cada vez mais difícil de avançar. E desta forma nós vamos chegar até aquele versículo do qual eu disse: e chegará um dia que o meu povo terá fome e sede, não de água e comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos caminhando para esse versículo que está em Amós, né? Olha só, então de onde virá nosso socorro? De onde virá nosso socorro? Quem que vai salvar? Coríntios 7,14, um versículo muito conhecido, olha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então o nosso socorro ele vem de Deus. É necessário uma restauração, né, para se ter um avivamento, para que tudo possa acontecer conforme a vontade de Deus. Mas há uma profecia que diz que se Deus não tivesse abreviado os tempos, o tempo no final dos tempos agora, não tivesse abreviado esse final dos tempos, nem os eleitos seriam salvos. De tão corrupto está o pensamento, de tão profano está o pensamento do homem na terra. Então o que Deus faz? Deus reduz esse tempo de sofrimento, para que aqueles que estão na palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo, sejam salvos, eles não sejam arrebatados para o mal. Então ele está reduzindo isso. E é esse caminho que nós estamos andando. A gente vê, percebe que as coisas estão cada dia piores e cada dia mais malignas. E para encerrar aqui, Malaquias 4:2, um versículo interessante, por exemplo, mas a voz, isso é para mim, para você, para aquele que tem Deus no coração, para aquele que prega a Cristo. Tem pessoas aí que pregam a Cristo maravilhosamente bem. Vi um canal recentemente, uma senhora lá pregando a Jesus com aquele amor de Cristo. E que a gente deveria construir mais canais dessa forma, né? Levando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o amor de Cristo a cada um. Malaquias 4:2, mas a vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá e trará cura debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, para você, para mim, para aqueles que pregam a palavra de Deus, há uma esperança, e a nossa esperança é Deus. E nós, que tememos o nome do Senhor, nós seremos curados de todas as nossas feridas, né? E cresceremos, seremos grandes
junto com o nosso Deus, como os bezerros conservadores. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, que Deus te traga grandes felicidades, que o seu coração se volte cada vez mais para o Senhor e que Ele, na sua bondade e misericórdia, coloque a tua palavra em teu coração, para que para a sua boca, muitas outras pessoas, que através de sua boca, muitas outras pessoas possam conhecê-lo e se render a Cristo. Amém?